Oi, pessoal. Se por um lado as festividades do Natal elas possuem um enredo bastante interessante e até possível, eu já não sentia o mesmo em relação às questões relacionadas à Páscoa. Eu lembro que eu era criança e aquilo era tudo muito confuso para mim. Primeiro, a questão do dia. Cada ano Jesus morria num dia diferente. Era sempre na sexta-feira, mas cada ano era num dia diferente. Depois a gente saía de um período de carnaval, onde a gente tinha os concursos de marchinhas, e a gente acabava bastante assim envolvido com aquelas questões. Imediatamente, quando começava a quaresma, tudo aquilo era proibido, tudo aquilo era pecado. Eu não entendia o porquê daquelas coisas. Chegava num determinado momento, minha mãe comprava um bacalhau seco e colocava dentro de um saco de pão. Antigamente havia umas sacolas de pano onde se colocavam os pães, e minha mãe fazia assim, comprava o bacalhau e deixava aquele bacalhau dentro do saco de pão com o rabo para fora, e aquele cheiro daquele bacalhau salgado assim empesteava a cozinha durante a quaresma inteira. E assim as coisas iam acontecendo, nada podia, não tinha festa, tudo era pecado. E eu ficava pensando, poxa, mas o porquê de tudo isso? Chegava a sexta-feira santa, 3 horas da tarde, mais ou menos, a gente já ouvia no rádio a radionovela da morte do Cristo. Mas na minha cabeça era como se aquilo tivesse sendo transmitido e depois à noite a gente ia ver a procissão. A procissão passava na porta da minha casa, então eu não tinha que me deslocar muito, mas era sempre aquela coisa solene, né? O corpo do Jesus passando num caixão de vidro, a gente se benzia. Dali a pouquinho passava Nossa Senhora, toda de luto, e depois no final passava a banda. Eu gostava muito da banda e a banda de vez em quando tocava assim umas marchas um pouquinho mais animadas, né? Mas era ela que dava um determinado colorido para aquela questão. Aí chegava sábado e Jesus ressuscitava. Ressuscitava após o terceiro dia. Peraí, ele tinha morrido na sexta à tarde, tinha sido enterrado na sexta noite, e sábado ao meio-dia ele ressuscitava após o terceiro dia. Por mais que eu fazia as contas, essa história não encaixava. E aí, depois que ele ressuscitava, então a comemoração da ressurreição era a malhação do Judas. Peraí, mas o Judas já não tinha morrido enforcado? Ele tinha tido remorso? Por que tem que malhar um cadáver até morrer? Eu não entendia aquela violência contra aquele cadáver e achava muito estranho. E aí depois sim, aí depois tinha o baile da Aleluia no clube, então era carnaval novamente. E diante dessa confusão toda na minha mente infantil, chegava o domingo, aparecia um coelhinho do nada distribuindo ovos. Nossa, mas o que coelho tem a ver com ovo? O que coelho tem a ver com Jesus? Sabe? Nada fazia efeito para mim. A Páscoa ela era praticamente uma grande confusão na minha cabeça. E uma vez eu fui questionar uma madre a respeito dessa história, por que Jesus não tinha ressuscitado na segunda-feira? E ela disse para mim que eu estava em pecado porque eu estava duvidando de Deus. E assim as coisas funcionavam naquela época. Mas na minha cabeça infantil isso era uma grande loucura porque nada acabava fazendo o nexo. Com o passar do tempo, essas explicações acabaram se fazendo necessárias na minha mente. Deveria de haver um sentido maior em tudo aquilo. Deveria de haver realmente alguma coisa mais profunda por trás daquilo. Deveria de haver alguma simbologia, algo que fizesse sentido dentro de toda essa questão que para mim não fazia sentido algum. Chegou um momento, então, em que a gente já começa a procurar as coisas. E lá pelos 20 anos, mais ou menos, 20, 21, eu comecei a mergulhar nos questionamentos de modo mais aprofundado, porque de uma certa maneira se abriu um mundo novo que eu não sabia que existia, associado a um novo tipo de conhecimento, associado a questões muito mais filosóficas do que religiosas. E com o passar do tempo, eu fui descobrindo que havia uma simbologia maravilhosa por trás de tudo isso. A simbologia da Páscoa
Ela acabou sendo uma das mais ricas, no meu entender, embora ela tivesse chegado até nós dessa maneira tão distorcida, dessa maneira que aparentemente não faz sentido algum. Tudo vai começar a partir do momento da morte do João Batista. E quando ocorre a morte do João Batista, Jesus vai ficar angustiado e ele vai se refugiar no Monte das Oliveiras. E no Monte das Oliveiras ele vai ver uma taça e ele vai suar sangue. É muito bonito esse simbolismo. Esse simbolismo do Jesus olhando para a taça e suando sangue significa que ele toma consciência daquilo que lhe haveria de passar desde então. E depois disso vai acontecer a questão da Santa Ceia, que é uma coisa tremendamente bonita também, já que é durante a Santa Ceia que ele ergue a taça e que ele estabelece a nova Eucaristia. É como se ele erguesse a taça e dissesse: eis o graal. E a questão da Eucaristia, ela acaba sendo muito interessante, porque ela vai estabelecer o final daquelas prescrições que estavam determinadas dentro do Levítico bíblico. E a partir daí, então, ele estabelece um rito simbólico. Eu sou o cordeiro que morre. Eu sou o cordeiro imolado. Vocês comem a minha carne e vocês bebem o meu sangue. Naquele momento, iniciava-se uma grande reforma relativa às questões judaicas. A gente pode imaginar que Jesus ele não era católico ou cristão, como a igreja nos faz imaginar, mas sim que ele era um judeu dentro das tradições judaicas e que ele, a partir desses gestos, ele acaba estabelecendo o início de uma reforma no judaísmo. A gente pode dizer que o cristianismo primitivo, ele nada mais é do que uma reforma do judaísmo, que é claro que com o passar do tempo acabou ganhando suas características próprias e acabou fugindo da sua raiz. Ainda dentro da questão da Santa Ceia, nós temos a simbologia dos 12 apóstolos. Quando a gente vê Jesus e Maria rodeado por aqueles 12 discípulos, a gente vê claramente o simbolismo das 12 pétalas do chakra cardíaco com os dois triângulos entrelaçados no seu interior. Depois disso, Jesus vai ser entregue por Judas e vai ocorrer um julgamento. Depois do julgamento, temos novamente o mistério do número 12, expresso nos 12 passos da Via Sacra. Sabe, cada passo da Via Sacra, um trabalho de uma pétala do cardíaco sendo concluído, sendo realizado. Depois disso, vem o Gólgota. Em nenhum local está escrito que Jesus teria 33 anos, mas a tradição o aceitou dessa maneira. Então nós vamos ver aquele jovem de 33 anos crucificado no monte. E é interessante que o monte é o mesmo símbolo da taça, porém o monte é a taça voltada com a boca para o centro da terra. E nesse monte ele é ladeado por dois ladrões. Um ladrão que está revoltado com tudo o que acontecia e o outro que estava passivo, submisso, aceitando tudo aquilo. A gente vê aí nitidamente o simbolismo do mestre através do grau 33 ou do número 33, e essas duas cruzes expressando as duas colunas do templo de Salomão, uma falando de inércia e outra falando de atividade. Em cima da cabeça do Cristo, uma tabuleta com as iniciais INRI, que na verdade seria a abreviação de um termo latino que diz Ignea Natura Rectificate Integra, ou seja, a natureza sendo retificada através do fogo do Espírito, a natureza sendo purificada a partir daquele momento, a natureza humana, no caso. E também o simbolismo da coroa de espinhos, onde aquela cabeça coroada daquela maneira, no centro da cruzeta, formada pelas duas hastes da cruz, acaba nos remontando o simbolismo da rosa e da cruz. Jesus é a própria rosa que desponta no centro da cruz, e desse modo ele vai representar um quinto princípio, uma quinta coisa, uma quinta essência. Assim como o Graal representa a quinta essência, naquele momento, Jesus e o Graal são uma coisa só. E depois disso, aquela questão do Longinos.
o centurião romano que vem para lancear o Cristo no flanco, na altura do baço, e que quando isso acontece, o sangue é jorrado para a taça, e essa taça então acaba sendo recolhida por José de Arimateia e Nicodemos, e a partir de então começa uma demanda que vai unir o Oriente com o Ocidente. E essa taça vai passar, a partir desse ponto, a percorrer toda a Europa, culminando na Inglaterra, e durante todo o caminho, todo o trajeto que ela realiza, vão surgindo as ordens, vão despertando as consciências, e o mundo vai se transformando a partir de então. Depois disso, o Cristo então vai ser recolhido e vai ser levado para um sepulcro, onde teria permanecido por 3 dias até finalmente ressuscitar. Segundo minhas pesquisas, não existe em hebraico uma palavra que seja designativa especificamente de um dia, ou do dia, como nós conhecemos. Existe uma palavra que significa período. Então, a gente poderia dizer que o Cristo teria ficado morto durante 3 períodos. Mas que período é esse? Pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser um ano. E aí acaba surgindo uma outra questão que é bastante interessante. Essa questão dos 3 períodos, os períodos necessários a que haja a descida através dos nossos chakras, aquela revisão dos circuitos inferiores, a revisão de todo o processo de como a consciência ela se estabeleceu até então, a limpeza de todos os aspectos humanos, a limpeza de tudo aquilo que já não serve mais, nossos apegos, nossos medos, as nossas questões instintivas, para que, a partir daquele processo, esse homem ele pudesse finalmente se tornar um ser divino, um ser iluminado. Porém, é interessante a gente lembrar que durante todo esse processo é a questão do abandono, a questão da solidão, daí aquela palavra que ecoa antes de fechar os olhos ou antes da morte, quando ele diz, Pai, por que me abandonastes? É exatamente a questão do conflito humano, quando ele está passando por todo esse processo de transformação, por todo esse processo de crescimento espiritual. Mas ainda havia uma pergunta, como que a Páscoa ela é designada, ou como que essas coisas acabaram sendo firmadas de modo tão intenso na humanidade? A resposta eu acabei encontrando num antigo almanaque do Biotônico Fontoura, que dizia a respeito de como a Lua atuava em relação à natureza. Segue umas dicas bem interessantes, tanto para a gente compreender melhor esse vídeo, quanto também para aquelas pessoas que estão envolvidas com as questões da terra, com ecovilas, plantações e coisas desse tipo. O princípio é bastante simples, é a questão das marés. Quando a gente percebe que a lua está cheia, a maré está alta. Quando nós percebemos que a lua está nova, a maré está baixa. Isso significa o quê? Isso significa que a lua cheia ela vai puxar os líquidos. O magnetismo da lua vai fazer com que isso aconteça. Não só no mar, não só nas águas no geral, mas também nas questões dos líquidos que existem no nosso corpo, já que a nossa constituição física nos diz que nós possuímos 2/3 de água em nossa formação. Não só isso vai mexer nos nossos humores, como também com a vida vegetal. Como todos nós sabemos, existe uma seiva que circula dentro das plantas. Então nós imaginamos o seguinte, quando a lua está cheia, essa seiva ela vai caminhar da raiz para as folhas. E quando essa lua está nova, então vai acontecer o processo inverso. A seiva vai caminhar das folhas para a raiz. É como se a lua nova fosse uma lua que estivesse oculta no centro da Terra. Então o seu magnetismo vai acabar funcionando no sentido inverso. Conforme a gente pode perceber, a lua cheia então passa a ser um período de brotamento, mais especificamente da lua crescente para cheia, ao passo que na lua minguante para nova, nós teremos um processo de enraizamento das plantas. Durante todo o inverno, a vida se recolhe e nós podemos associar exatamente ao período da lua nova
Ao passo que durante a primavera, que nós podemos associar a lua crescente e cheia, nós temos aí o brotamento da vida. Fica aí uma dica interessante. Quando a lua está minguante para nova, a seiva está na raiz. E essa lua acaba sendo uma lua bastante propícia para quando a gente vai colher raízes. Por quê? Porque essa raiz ela vai estar muito mais rica. Ao mesmo passo que quando a gente está nessa lua, ela acaba sendo favorável para os processos de poda. Por quê? Porque a seiva da planta não se perde durante a poda. Já no estágio seguinte, se a gente pretende colher folhas, a lua ideal seria aquela de crescente para cheia. Por quê? Porque a seiva está nas folhas. Essa folha vai ter uma capacidade nutritiva, medicinal, muito maior do que se ela acabar sendo colhida numa outra lua. Ao passo que também, quando a gente precisar fazer um transplante de alguma planta, essa lua acaba sendo ideal. Porque uma vez a seiva estando no tronco, estando nas folhagens, quando nós mexemos na raiz, a raiz não sente e ela pode ser transplantada de local. Fica aqui então uma dica preciosíssima, sem a qual a compreensão desse vídeo ela acabaria ficando incompleta. E essa questão da lua acabou me trazendo uma chave bastante valiosa para que eu pudesse entender isso. Conforme a gente já disse em vídeos anteriores, havia aquela questão dos solstícios, a questão dos equinócios, que demarcavam as estações do ano. Não havia um calendário fixo, as pessoas não tinham acesso a nada disso, e era necessário que essas datas elas fossem bem demarcadas. No caso da Páscoa, ela acaba demarcando o fim do inverno. E quando a gente pensa em termos de estações do ano, a gente vai associar a primavera ao nascimento, o verão à plenitude, o outono à maturidade e o inverno ao período final da vida. Aqui nós temos então 3 meses para cada ciclo ou 3 períodos. Quando a gente vê a coisa dessa maneira, a gente percebe que aqueles 3 períodos em que houve a morte ou a descida do Cristo, ele estaria associado perfeitamente ao período do inverno, onde a terra morre praticamente, e a ressurreição acabaria sendo associada ao período de primavera. Dentro dessa tônica da lua, a gente percebe o que? A gente percebe que na primeira lua cheia, após a entrada da primavera, é o momento em que a terra brota, é o momento em que a terra renasce, é o momento em que a vida ressurge. Portanto, o sentido da gente marcar a Páscoa na primeira sexta-feira da lua cheia de primavera está relacionado a esse processo, um processo puramente biológico, mas que na verdade acaba sinalizando assim uma grande verdade que todas aquelas pessoas entendiam de modo muito prático, muito objetivo. E aí, então a igreja vai associar o simbolismo do Cristo ao simbolismo da terra e suas questões. Aí então, né, quando a gente vai pensar na questão da lua como sendo a grande regente de tudo isso, a gente vai entender por que antigamente aquelas imagens todas elas eram cobertas com um pano roxo durante a quaresma. Poxa, olha, isso daqui significa que a gente está num período regido pelas questões lunares. E a figura da Virgem como sendo feminina, ela na verdade ela acaba sendo a grande protagonista de todo esse drama, porque a Virgem então ela é a própria terra, é aquela que sofre porque ela vê o seu fruto morto, inerte, e ao mesmo tempo ela é aquela que exulta ao vê-lo ressuscitado. Como vocês podem perceber, esse é um dos simbolismos mais ricos que existe. Ele vai falar tanto do processo humano de iniciação, do processo de autoconhecimento, vai nos contar o processo da Terra, associado às estações do ano, associado aos seus períodos, e vai também nos contar a história da manifestação da divindade. Como a manifestação da divindade ocorre, como ela acontece no nosso plano. Aqui no nosso canal, talvez vocês tenham a impressão que a gente está falando sempre da mesma coisa. E a gente está sempre falando da mesma coisa, porque essa mesma coisa, na verdade, ela serve de base, ela serve de raiz para tudo.
Isso é interessante que vocês percebam, porque a partir disso vocês vão começar a compreender melhor os processos de autoconsciência, os processos de crescimento e os processos da manifestação da divindade e os processos coletivos também associados à consciência humana. Esse é um tema bastante extenso, onde com certeza demoraríamos horas e horas conversando e explicando a seu respeito, mas agora ficamos por aqui. A finalidade desse vídeo foi dar mais uma atiçadinha para fazer vocês perceberem o simbolismo fantástico que existe por trás de tudo isso e todos esses simbolismos que talvez a gente nem tenha imaginado que estariam relacionados a essa questão. Mas como sempre digo, a nossa finalidade aqui não é trazer verdades, não é trazer respostas prontas, e sim trazer questões para que as pessoas elas comecem a pensar, elas comecem a buscar por si próprias. Tá bom, pessoal? É isso aí. Mente livre e coração leve. Espero que tenham gostado e até mais.